Vamos direto ao ponto, sem enrolação e sem pisar em ovos. Se você já abriu um livro de Georg Wilhelm Friedrich Hegel e se sentiu burro, humilhado ou simplesmente perdido, parabéns. Você está no caminho certo. A primeira reação a uma página da fenomenologia do espírito ou da ciência da lógica é, para 99% dos seres humanos intelectualmente honestos, uma mistura de vertigem, raiva e uma profunda sensação de inadequação. O texto parece uma agressão. As frases se estendem por parágrafos inteiros, repletas de substantivos abstratos que parecem mudar de significado a cada linha, formando uma arquitetura verbal que parece deliberadamente construída para ser impenetrável. A impressão é a de que estamos diante de um quebra-cabeça linguístico criado por um gênio maligno para torturar estudantes de filosofia. E, para ser brutalmente honesto, essa impressão não está inteiramente errada. Hegel é difícil porque o que ele está tentando fazer é, em si, uma tarefa de proporções cósmicas, e ele se recusa terminantemente a facilitar o caminho para você. Ele não está nem aí para o seu conforto. A dificuldade não é um defeito, é uma característica essencial do projeto. Para entender a muralha que é Hegel, precisamos primeiro visualizar o campo de batalha filosófico que ele encontrou, um cenário dominado pela sombra de um gigante, Immanuel Kant. Kant tinha realizado uma das maiores revoluções da história do pensamento, mas ao fazê-lo, legou um problema monumental. Ele basicamente dividiu a realidade em duas. De um lado, tínhamos o mundo como ele aparece para nós, o mundo dos fenômenos, que podemos conhecer através dos nossos sentidos e das estruturas a priori da nossa mente, como as noções de tempo, espaço e causalidade. De outro lado, tínhamos o mundo em si, a coisa em si, ou númeno, a realidade crua, nua e pura, que, segundo a conclusão demolidora de Kant, é para sempre inacessível a nós. Nossa mente não é um espelho passivo da realidade. Ela é um participante ativo que impõe suas regras ao que vemos, como se usássemos óculos cor-de-rosa que não podemos, sob nenhuma circunstância, tirar. Podemos conhecer perfeitamente o mundo visto através dos óculos, mas nunca saberemos como é a cor real do mundo sem eles. Isso criou um abismo, uma cisão fundamental no coração da realidade e do conhecimento. A mente humana estava para sempre aprisionada de um lado do muro, e a verdade última, a realidade com R maiúsculo, estava do outro, nos provocando de seu silêncio eterno. Essa ideia, conhecida como idealismo transcendental, deixou uma geração inteira de filósofos alemães, os idealistas alemães, profundamente insatisfeitos. Parecia uma solução covarde, uma admissão de derrota filosófica que condenava a razão à prisão perpétua. É aqui que Hegel entra em cena, não com uma picareta para lascar o muro, mas com uma carga de demolição conceitual. O projeto de vida de Hegel é a aniquilação total e sistemática desse muro kantiano. Para ele, a própria ideia de uma verdade inacessível, ou de uma coisa em si impensável, era um absurdo lógico, uma contradição em termos. Se podemos sequer pensar no conceito de coisa em si, se podemos nomeá-la e falar sobre sua inacessibilidade, é porque ela já está, de alguma forma, dentro do nosso pensamento em relação com ele. A missão de Hegel, portanto, é mostrar que a mente, o pensamento, a consciência e a realidade, o ser, o mundo, não são duas coisas separadas por um abismo, mas aspectos de um único e gigantesco processo dinâmico. E é a tentativa sobre-humana de descrever a lógica interna desse processo vivo, que torna sua escrita tão infernalmente difícil. A primeira barreira, e a mais óbvia, é a linguagem. Hegel sabia que a linguagem comum, forjada para descrever objetos estáticos e relações simples, era completamente inadequada para sua tarefa. Palavras normais são ótimas para apontar para uma cadeira e dizer, isto é uma cadeira. Elas são péssimas para descrever o processo pelo qual o conceito de cadeira se desenvolve historicamente e a maneira como a sua existência e significado dependem intrinsecamente de não ser uma mesa, um chão ou um teto. Hegel precisava de um vocabulário novo para capturar não as coisas, mas o movimento, a relação, o processo. Então,
Ele pega palavras alemãs comuns e as torce, as sobrecarrega de significado filosófico, forjando seu próprio arsenal de termos. Palavras como Geist, geralmente traduzido como espírito ou mente, mas significando algo muito maior, como a consciência coletiva da humanidade se desdobrando na história. An sich, em si, für sich, para si, e a mais famosa e crucial de todas, Aufhebung. Vamos parar um instante em Aufhebung, porque se você entender a alma dessa única palavra, você terá a chave mestra para o castelo de Hegel. Tradutores quebram a cabeça com ela, e por um bom motivo. Ela significa simultaneamente e inseparavelmente 3 coisas. 1. Negar ou cancelar, abolir algo. 2. Preservar ou manter, guardar algo. E 3. Elevar a um nível superior, levar a um novo patamar. Pense no processo de um aluno aprendendo matemática. Para aprender álgebra, ele precisa negar a simplicidade da aritmética. As velhas regras já não são suficientes. Ao mesmo tempo, ele precisa preservar a aritmética, pois a álgebra se baseia nela. E, finalmente, esse processo o eleva a um novo nível de compreensão matemática, onde ele pode resolver problemas que antes eram impossíveis. Esse é o movimento de Aufhebung. É um processo de superação que não destrói o passado, mas o engole, o digere e o incorpora em algo novo, mais rico e mais complexo. Agora, imagine um filósofo que acredita que tudo na realidade, desde a lógica mais pura até a história das nações, a evolução da arte, da religião e da própria filosofia, funciona de acordo com esse movimento triplo. Ele não pode simplesmente usar a palavra mudança ou desenvolvimento. Ele precisa de uma palavra que capture essa complexidade interna. E essa palavra é Aufhebung. Sua prosa inteira é construída com ferramentas como essa. Palavras que não são rótulos, mas motores de um processo. A segunda barreira é o método. A famosa e mal compreendida dialética. A versão de jardim de infância que todo mundo aprende na escola é tese, antítese, síntese. Uma ideia, tese, gera sua oposta, antítese. E do conflito entre as duas, surge uma nova ideia, mais completa, síntese, que por sua vez se torna uma nova tese, e o processo recomeça ad infinitum. Isso não está totalmente errado, mas é uma simplificação tão grosseira que faria Hegel se regozijar em seu túmulo. Para ele, o movimento não é tão mecânico como um bate-bola. A contradição não vem de fora para atacar a tese. Ela está no coração da própria tese. Toda ideia, todo conceito, toda forma de vida, quando levada a sério e pensada até suas últimas consequências, revela sua própria insuficiência, sua contradição interna e se transforma em seu oposto. Pense na relação entre o senhor e o escravo, uma das passagens mais famosas da fenomenologia. O senhor parece ser a consciência livre e independente, e o escravo, a consciência dependente e subjugada. Essa é a tese inicial. No entanto, ao examinarmos a relação, vemos que o senhor, para ser senhor, depende totalmente do reconhecimento do escravo. Ele não produz nada, apenas consome. Sua identidade é vazia, dada por outro. O escravo, por outro lado, embora subjugado, é quem trabalha, quem transforma o mundo material, quem impõe sua vontade à natureza. Através do trabalho, ele se descobre como um agente criador, desenvolvendo uma autoconsciência real e independente que o senhor jamais terá. A situação se inverte dialeticamente. O escravo se torna, em um nível mais profundo, o verdadeiro mestre da realidade. O pensamento hegeliano força você a ver como cada conceito carrega dentro de si a semente de sua própria negação. A síntese nada mais é do que o movimento de Aufhebung, o momento doloroso em que a contradição inicial é superada e incorporada em uma verdade mais complexa. Ler Hegel é como assistir a um filme em que o chão está constantemente se movendo sob os pés dos personagens, porque ele está tentando descrever a própria lógica desse movimento. A terceira e maior barreira, a que causa o colapso mental final, é o tema central de sua obra, a jornada do absoluto. O que diabos é o absoluto? Esqueça a imagem de Deus como um velho barbudo no céu. Pense no absoluto, ou Geist, espírito,
como a totalidade da realidade em seu processo de se tornar consciente de si mesma. Para Hegel, a história do universo, e mais especificamente, a história da humanidade, é a autobiografia que a realidade escreve sobre si mesma, através de nós. Nós, com nossas civilizações, nossas lutas, nossas guerras, nossa arte, nossa religião e nossa filosofia, somos as canetas e o papel através dos quais o espírito universal lentamente acorda, se aliena de si mesmo e retorna a si, finalmente se compreendendo. É uma ideia de uma arrogância e ambição que beira a loucura. Hegel acreditava genuinamente que ele, em seu sistema filosófico, estava articulando pela primeira vez a estrutura lógica final desse processo de autoconhecimento cósmico. Quando você lê a Fenomenologia do Espírito, não está lendo as reflexões de um mero professor alemão sobre a consciência. Você está, supostamente, refazendo em sua própria mente a jornada épica e milenar que a consciência humana fez, desde a sensação mais primitiva e ingênua, isto aqui, agora, até o conhecimento absoluto de si mesma na forma do pensamento filosófico. Cada capítulo é uma figura da consciência, uma visão de mundo, como o estoicismo ou o ceticismo, que se provou inadequada e foi forçada, por suas próprias contradições internas, a se transformar na próxima. É por isso que o livro é tão desorientador. Você não é um leitor observando o argumento de fora. Hegel exige que você se torne o protagonista dessa jornada. Você tem que vivenciar o colapso de cada visão de mundo para entender por que a próxima precisa nascer. Então vamos juntar as peças do quebra-cabeça. Por que Hegel é tão difícil? Porque ele criou uma linguagem especializada e dinâmica. Para descrever um método de pensamento não linear e processual, a dialética. 2. Para contar a história mais ambiciosa possível, a da realidade se tornando consciente de si mesma através da história humana. 3. Ele não está lhe dando um conjunto de fatos ou argumentos que você pode aceitar ou rejeitar. Ele está tentando forçar sua mente a se mover da mesma forma que ele acredita que a própria realidade se move. Ler Hegel é menos como ler um livro de filosofia, e mais como aprender a tocar um instrumento musical alienígena ou a pensar em uma quarta dimensão espacial. No início, tudo soa como barulho, seus dedos não obedecem, e o cérebro dói com o esforço. Mas se você persistir, se começar a sentir o ritmo interno, a lógica do movimento dialético, algo incrível acontece. E é aqui que entra o tom motivacional. Porque superar Hegel não é um mero exercício acadêmico para impressionar os amigos. É uma transformação na sua maneira de ver o mundo. De repente, você começa a ver as contradições não como erros lógicos a serem evitados, mas como os motores da mudança, o coração pulsante da realidade. Você olha para um debate político e não vê apenas duas opiniões opostas e irreconciliáveis, mas os contornos de uma futura Aufhebung, uma síntese dolorosa que ainda não nasceu, mas que está contida na tensão do presente. Você olha para sua própria vida, para seus fracassos, suas crises e superações, e os vê não como eventos aleatórios, mas como parte de um processo dialético de autoconhecimento. A rigidez do pensamento binário, do isto ou aquilo, se dissolve em uma visão muito mais fluida, orgânica e histórica da realidade, onde tudo está em processo, tudo está se tornando. Hegel é difícil porque ele exige nada menos que uma reconfiguração completa do seu sistema operacional mental. Ele não lhe dá respostas fáceis, não oferece conforto e certamente não é autoajuda. É o oposto. É um treino de musculação para o cérebro e um treino de nível olímpico. O objetivo final não é concordar com Hegel, mas pensar através dele, usar suas ferramentas para dissecar o mundo. O esforço monumental que ele exige é o próprio prêmio. Ao lutar com seus textos, você está forjando novas vias neurais, desenvolvendo uma capacidade de lidar com a complexidade, a ambiguidade e a contradição que é incrivelmente rara e poderosa no mundo simplista de hoje. Então, da próxima vez que você abrir uma página de Hegel e sentir o cérebro derreter, não desanime. Respire fundo. Saiba que a dificuldade não é um sinal de que você é incapaz,
mas um convite para participar da conversa mais grandiosa e desafiadora da história do pensamento. Ele é um osso duro de roer, sim, mas a medula contida nele alimenta a mente para o resto da vida. Para um adepto estrito da filosofia analítica anglo-saxônica, condicionada pelo positivismo lógico, ou para qualquer indivíduo que sustente uma fé inabalável no racionalismo cartesiano, de ideias claras e distintas, o primeiro contato com a obra de Martin Heidegger assemelha-se a adentrar um labirinto semântico sem saída, diante de construções frasais que parecem violentar a sintaxe convencional e de neologismos que soam tautológicos, como "o mundo mundifica". É tentador, e até compreensível para o não iniciado, descartar seus escritos como um emaranhado verbal incompreensível, um exercício de obscurantismo que não justifica o dispêndio de energia intelectual. Para esses críticos, se houver alguma clareza oculta nessa brenha linguística, ela acabará por revelar-se apenas uma banalidade ornamental, disfarçada de profundidade mística. Contudo, essa rejeição precipitada nos confronta com um paradoxo histórico e fenomenológico inegável. Como foi possível que esse vocabulário balbuciante, essa prosa que desafia a tradução e a lógica proposicional clássica, tenha se derramado com tamanho vigor pelo mundo ocidental? Como explicar que Heidegger tenha reconfigurado a hermenêutica, a teologia, a desconstrução, via Derrida, e a psicanálise, via Boss e Lacan, alcançando um prestígio monumental que sobreviveu até mesmo às justas e severas críticas sobre seu envolvimento político em 1933? Heidegger é de fato um escritor incômodo. Ele não facilita a tarefa do leitor porque sua tarefa não é facilitar, mas desconstruir. No entanto, ao superarmos a resistência inicial, torna-se evidente que o esforço hercúleo exigido pela leitura de suas obras, especialmente de sua obra-prima, Ser e Tempo, 1927, não é fútil. Seus confrontos com a linguagem não resultam de um capricho estilístico ou de uma vaidade intelectual, mas de uma necessidade metodológica. A linguagem filosófica tradicional, herdada de Platão a Hegel, estava viciada. Ela era incapaz de dizer o que Heidegger precisava dizer. Sua prosa é uma tentativa rigorosa de superar o esquecimento do ser, escavando sob os sedimentos de 2 milênios de tradição metafísica. Heidegger possuía um domínio magistral da história da filosofia, dos pré-socráticos a Duns Scotus, de Kant a Husserl. Contudo, sua erudição servia a um propósito subversivo, a destruição da história da ontologia. Ele evita o vocabulário de Descartes, sujeito-objeto, ou Kant, numênico-fenomênico, não por ignorância, mas porque esses termos pressupõem uma cisão fundamental que ele busca curar. A tese central que move o pensamento heideggeriano é a diferença ontológica, a distinção crucial entre o ser e o ente. Segundo ele, toda a metafísica ocidental cometeu o erro fatal de investigar os entes, as coisas que são, as categorias da natureza, Deus como ente supremo, esquecendo-se do próprio ser, aquilo que permite que os entes se mostrem e possuam sentido. A filosofia tornou-se um esquecimento do ser. Investigamos as características das rochas, a biologia do homem e as leis da física, mas esquecemos de perguntar o que constitui o fato primordial de que algo é e se manifesta. Esse esquecimento atinge seu ápice na era tecnológica. Para o Heidegger tardio, a tecnologia não é apenas um conjunto de ferramentas, mas um modo de desvelamento da verdade que ele chama de armação ou dispositivo. Na era da técnica, o ser é reduzido a fundo de reserva ou estoque. A natureza torna-se recurso energético. O homem torna-se recursos humanos. Nesse cenário, a pergunta pelo sentido do ser torna-se supérflua, substituída pela eficiência do cálculo. Ser e tempo pretende ser uma busca renovada pelo sentido do ser.
Para isso, Heidegger precisa interrogar o único ente que possui uma relação compreensiva com o seu próprio ser. Tradicionalmente, esse ente seria chamado de homem ou sujeito. Heidegger rejeita esses termos porque carregam bagagens antropológicas e psicológicas, especificamente a ideia de uma consciência encapsulada dentro de um corpo. Ele introduz o termo técnico Dasein, literalmente ser aí. O Dasein não é uma definição biológica da espécie Homo sapiens, nem uma definição psicológica de uma mente. O Dasein é o ente cujo ser está em jogo em sua própria existência. Ele é a clareira, onde os entes podem se manifestar. Dizer que o homem é o pastor do ser implica que a essência humana reside nessa abertura para a verdade do ser, não em sua capacidade racional ou animalidade. É crucial entender que Heidegger não é um idealista subjetivo. O Dasein não cria o ser, nem o ser é um produto da mente humana. Porém, só há ser onde vigora a compreensão do ser, ou seja, sem o Dasein, pedras e estrelas continuariam a existir como entes brutos, mas não haveria mundo, não haveria sentido e nem manifestação. O Dasein distingue-se de todos os outros entes, como uma pedra ou uma ferramenta, porque sua essência reside na sua existência. Enquanto uma cadeira já é o que é, sua essência precede sua existência, num sentido clássico, o Dasein é pura possibilidade. Ele é um poder ser. Ele tem sempre que projetar o seu ser. Heidegger enfatiza a característica da Gemeinigkeit, a minha propriedade, ou ser cada vez meu. O ser do Dasein é sempre singular. Ninguém pode existir por mim. Ninguém pode morrer por mim. Isso diferencia radicalmente a ontologia de Heidegger das categorizações genéricas. Não se pode tratar o ser humano como um exemplar intercambiável de uma espécie. Ao contrário de Sartre, que diria mais tarde que a existência precede a essência, focando na liberdade radical da subjetividade, Heidegger foca na estrutura ontológica prévia, que torna qualquer escolha possível. O Dasein não é um sujeito isolado criando valores do nada. Ele é, desde sempre, ser no mundo. Ser no mundo é uma estrutura unitária. Não existe um eu que posteriormente entra em um mundo. O Dasein já está sempre fora, junto às coisas. Portanto, Heidegger considera o problema do mundo exterior, o escândalo da filosofia denunciado por Kant, um falso problema. Tentar provar que o mundo existe é absurdo, pois o próprio ato de perguntar pressupõe o fenômeno do mundo. Nossa relação primordial com o mundo não é teórica ou contemplativa, olhar para um objeto e analisá-lo, mas prática e circunspecta. Os entes vêm ao nosso encontro primeiramente como instrumentos. O martelo não é percebido inicialmente como um objeto de madeira e ferro com um peso específico, o que Heidegger chama de Vorhandenheit, ou presença à mão, mas como algo para martelar, Zuhandenheit, ou manualidade, prontidão à mão. Não vemos a maçaneta, nós a usamos para abrir a porta. O mundo é uma teia de significados utilitários. A visão teórica e científica, que isola o objeto, é um modo derivado e secundário que frequentemente surge apenas quando o instrumento falha, o martelo quebra, forçando-nos a olhar para ele como um mero objeto inerte. Essa análise destrói a primazia do conhecimento teórico defendida pela filosofia tradicional. Embora o Dasein seja caracterizado pela minha propriedade, na maior parte do tempo, não vivemos como nós mesmos. Vivemos imersos na cotidianidade mediana. Heidegger descreve isso através do conceito de Das Man, o eles, o agente, ou o impessoal se. O Das Man não é uma entidade malévola ou um grupo secreto de pessoas. É uma estrutura existencial da publicidade. O Das Man dita como se deve viver, como se deve julgar a arte, como se deve indignar com a política. Divertimo-nos como se diverte, lemos e julgamos como se lê e julga. O Das Man nivela todas as possibilidades do ser, aliviando o Dasein do peso da responsabilidade. Aqui,
Críticos apressados frequentemente erram ao moralizar Heidegger. A queda na inautenticidade do Dasein não é um pecado moral, nem um defeito de caráter que possa ser eliminado permanentemente. É uma característica ontológica inevitável. O Dasein, primeiramente, e na maioria das vezes, está perdido junto aos entes intramundanos. A autenticidade não é um estado de santidade ou pureza, mas uma modificação da inautenticidade, um momento de apropriação lúcida do próprio ser que deve ser reconquistado constantemente. O que pode arrancar o Dasein da tranquilidade entorpecente do Dasein, a disposição fundamental da angústia. É imperativo distinguir, como fazem os especialistas, entre medo e angústia. O medo tem sempre um objeto determinado. Medo de um cachorro, da falência, da dor. A angústia, inversamente, não tem objeto intramundano. É a angústia diante do nada, diante da total insignificância dos entes e das ocupações cotidianas. Na angústia, o mundo familiar desmorona e perde sentido. O Dasein vê-se isolado e confrontado com a sua própria finitude. Isso nos leva à definição do Dasein como ser para a morte. Isso não diz respeito à morte como evento biológico final, mas à morte como possibilidade existencial presente a cada instante. A morte é a possibilidade da impossibilidade de toda existência. Enquanto os animais simplesmente perecem, apenas o Dasein morre, pois possui a consciência, compreensão, da morte como sua possibilidade mais própria, irremissível e insuperável. O Dasein encobre a morte, transformando-a em um evento estatístico. As pessoas morrem. A antecipação resoluta da morte, a resolução, é o que permite ao Dasein alcançar a autenticidade. Ao aceitar sua finitude radical, o indivíduo liberta-se das ilusões do eles e torna-se livre para assumir seu próprio destino, escolhendo suas próprias possibilidades fáticas, herdadas da tradição, mas agora apropriadas autenticamente. Assim, a filosofia de Heidegger não é um convite ao niilismo ou à morbidez, mas uma convocação à lucidez ontológica. A cura ou cuidado revela-se como o ser do Dasein. Somos seres de cuidado projetados no tempo, passado, presente e futuro, e preocupados com o nosso próprio ser. A dificuldade de sua prosa é o preço pago pela precisão fenomenológica. Ele nos força a abandonar a segurança das categorias lógicas tradicionais para experimentar o espanto de que o ser seja. Ler Heidegger exige a paciência para habitar as perguntas sem pressa por respostas definitivas. Em um mundo dominado pela tecnologia e pela superficialidade do Dasein digital, onde a verdade é reduzida à informação e o ser à utilidade, a ontologia fundamental de Heidegger permanece não apenas relevante, mas uma resistência necessária do pensamento.